Alô, boa noite a todos, sejam Boa noite. bem-vindos. Boa noite, professor Wendel, um prazer tê-lo aqui com a gente. Professor Gustavo, Boa obrigado aí noite. pela presença, pela organização, né? E boa noite às pessoas que estão acompanhando a gente, né? Então, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho muito importante para quem não conhece ou acha que não tem é, oportunidades na área da radiologia, né? O campus, né? Então, a gente convidou o professor Wendel justamente para falar dessa especialidade dele que ele tem aí. O cara é perito e eu admiro, uma área importante para a nossa comunidade da radiologia. Tudo bem, Wendel? Tudo bom, professor Antônio. É um prazer enorme estar aqui com o senhor, né? Como eu tinha dito, o senhor, a cada ano que passa, o senhor fica mais jovem, né? O espírito Pô, meu, vivifica e fico aí feliz quando você fala isso. transparece. Bacana. Agradeço o convite do senhor, agradeço o convite do professor Gustavo pela organização. Vocês são excelentes, excelentes, excepcionais. Quer dizer, o IBTESP vem fazendo história há muito tempo e acredito que vai continuar cada vez mais. É sempre um capítulo novo para nossas ciências radiológicas, né? É necessário ter pessoas como os senhores, tão empenhados com a educação aí dos jovens no Brasil. Obrigado a vocês pelo convite. Viu? Prazer. E aí, Gustavo? Professor Wendel, é um prazer poder receber o professor aqui hoje conosco. E eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre a sua carreira, como que o professor iniciou, é, como que foi o percurso até onde o professor está agora. Tá, perfeito. Primeiro que eu sempre quis ser professor, né? Sempre falo isso. Né? Eu sempre tive um apreço muito grande pela educação. Depois de muito tempo eu descobri que eu acho que é só isso que eu sei fazer de bem na minha vida, né? Eu estou perito, né? Mas eu sou professor. E aí eu queria fazer filosofia no primeiro momento. E minha mãe dizia que ser professor, primeiro que nesse país ser professor é querer ser pobre. Palavras da minha mãe, né? E depois que filosofia era uma coisa que não dá para fazer, não dá para trabalhar muito, né? Só para dar aula. E aí minha mãe falou, filho, vai fazer direito. Que direito, você vai ser doutor, você vai ser advogado, você vai ganhar bem, né? Ilusão da minha mãe também. E aí, e aí eu fui fazer direito, e aí nos anos na faculdade, eu fazia direito de manhã, eu precisava trabalhar, é claro, é importante esclarecer que a gente sempre trabalhou, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu lembro que o boleto da matrícula ele custava R$ 60. E aí tinha umas mensalidades, né? E eu lembro que minha mãe, ela fez, assim, das tripas coração para conseguir R$ 60. Ela pediu uma parte emprestada com uma colega dela para juntar esses 60 e pagar a matrícula para mim. E aí ela disse assim, filho, olha, a matrícula eu pago, mas as mensalidades eu não vou pagar. E aí você se vira. Eu falei, tá bom, mãe. E aí eu fui caçar emprego, consegui um emprego de telemarketing. Eu lembro que no primeiro ano da faculdade foi um ano muito complicado, porque, assim, da região onde eu morava para a faculdade, durava umas 3 horas, não tinha corredor de ônibus, o ônibus não funcionava Nossa. 24 horas, coisa que a gente tem agora que facilita um pouco, né, a locomoção na cidade, mas não tinha. Então eu trabalhava das 4h40 até as 11h40 da noite. E aí eu trabalhava na Paulista, era ali na Praça Oswaldo Cruz, de telemarketing, né? Para conseguir pagar a faculdade. Então eu saía de manhã de casa umas 5 horas da manhã, para eu conseguir chegar na faculdade às 8, saía ao meio-dia e teria que entrar no trabalho às 4h40. Só que é o seguinte, direito não é barato. E eu não ganhava muito. Então eu fazia 2 horas extras todos os dias. Ao invés de eu entrar às 4h40, eu entrava às 2h40 e ia até a noite. Então eu tinha esse intervalo do meio-dia até as 2 horas para eu estudar um pouquinho. Era muito complicado. Eu lembro que hoje, por exemplo, eu não gosto de feijão. Eu não gosto de feijão. Feijão para mim tem que ser feijão preto. E não pode ser congelado, tem que ser feijão fresco, feito na hora. E as pessoas olham e falam assim: ah, mas é porque você é fresco, você é enjoado. Não, é porque eu levava marmita e a marmita Hum, tinha que ser congelada. Porque eu comia ao meio-dia e depois eu ia só na janta, que era a pausa 20, né, do telemarketing, para comer de novo. E em 20 minutos você não descongela, meu irmão, um feijão congelado. Você não descongela, esquece. Então eu cansei de comer feijão empedrado. Só de pensar nossa. já me dá uma angústia.
Eu fiquei um tempo, um ano, comendo feijão congelado, porque não dava tempo de se congelar para janta. Então não foi muito fácil esse primeiro ano. E aí, logo no finalzinho, no segundo semestre desse primeiro ano, eu inventei que eu queria fazer filosofia mesmo. Como não tinha espaço na minha agenda, eu falei assim, já sei, vou fazer direito em filosofia numa universidade que tinha um horário meio híbrido, um horário de madrugada. Acho que é a única universidade de São Paulo que tem um horário assim de madrugada. E eu fui fazer. Então, resumindo, eu não dormia, eu era zumbi, eu usava meu dinheiro para comprar energético, pó de guaraná, tive problemas gástricos, problemas de insônia, coisas que perduram até hoje por conta desse primeiro ano. Depois disso, eu fiz filosofia e direito por um tempo, fiquei uns 3 anos fazendo, só começou a ficar caro, caro demais e insustentável essa minha rotina, né? Lá para o segundo ano, segundo a terceiro ano, eu passei num concurso para o Banco Central, para o Bacen, para ser estagiário. E aí, então, eu fazia faculdade aí eu tive que deixar a filosofia, né, porque estava caro, fui para esse estágio e fazia faculdade de manhã, o estágio à tarde, sobrava um período à noite. Aí eu falei assim, tudo bem, eu acho que eu vou fazer um outro curso, seja um curso técnico, que tenha uma duração mais rápida e que eu consiga concluir ao mesmo tempo que eu vou concluir a faculdade de Direito. Aí eu conversei com a minha mãe, a situação estava um pouquinho melhor, não estava, né, mil maravilhas, mas estava um pouquinho melhor. Falei, mãe, eu preciso da sua ajuda, o que você acha? A gente ficou entre gestão ambiental e radiologia, que eram cursos rápidos, de áreas interessantes, e eu escolhi a radiologia porque tinham parcelas fixas. Olha que interessante. Eu só escolhi a radiologia porque tinham parcelas fixas, não eram progressivas, porque era o meu medo de não ter grana para conseguir sustentar, o que foi que aconteceu na filosofia. E aí fui fazer essa loucura da minha vida. Só que assim, não tinha tempo para estudar, né? Resumindo. Eu lembro que eu estudava ali na Paraíso, fiz Unip, né? E eu tinha que ir até mais ou menos a Consolação, onde fica a sede do Banco Central, e eu ia andando. Isso de ônibus deve dar uns 20 minutos, mas andando dá um tempo maior. Por que eu ia andando? Porque eu ia lendo. Então, eu não sei como é que as pessoas encaravam isso, mas eu andava lendo, né, o livro, o texto. Cansei de contar quantas vezes eu parei em ponto de ônibus para encostar em algum lugar para grifar um texto, fazer anotação, em lata de lixo, porque é mais alto, né, tá mais perto da gente, lata de lixo para grifar texto. Foi muito complicado. É uma época que, assim, realmente eu passei fome, porque, cara, ou você paga os cursos que você está fazendo, ou você come e paga o material. Então foi um período muito conturbado, mas graças a Deus a gente venceu. E aí, ao longo, depois que eu encerrei, né, o curso técnico e a graduação em Direito, aí eu fui me especializar, né? Aí eu fui fazer 2, 3 pós-graduações, né? Porque o cara que estudava, fazia Direito de manhã, que é 16, 15 matérias por semestre, e Radiologia à noite. Aí o cara termina, ele vai fazer uma pós-graduação, que é 3 dias na semana e uma disciplina por vez, ele se sente mal. Ele fala, mas não estou estudando nada. Então eu fazia 2, 3 pós ao mesmo tempo. Aí, graças a Deus, a gente está aqui, né? Depois fui fazer especialização industrial, fiz pós em segurança, saúde e medicina do trabalho, em direito médico e da saúde. Tem até uma história muito legal sobre isso, que é o nascimento do nosso escritório, né? A gente pode contar depois. E hoje até onde a gente chega na função de perito e, de fato, pesquisador, né? Hoje eu sou pesquisador de uma instituição, professor contratado de uma outra instituição também muito renomada, que é o Hospital das Clínicas. Então, hoje, graças a Deus, a gente evoluiu. Então, a dica daqui já para você, cara, a vida não é fácil, a vida é feita de momentos, como disse o nosso querido sábio Salomão, né? Existe um tempo para tudo nessa terra, o tempo de colheita, o tempo de você plantar, o tempo da dor, o tempo da alegria. Então, viva o seu tempo e aproveite o máximo, né? Essa é a minha fala. Eu costumo perguntar sempre, né, para as pessoas que fazem a live, os profissionais que fazem a live com a gente, por esse motivo, né? Porque às vezes o pessoal acha, pô, o cara tá lá em tal posição hoje, poxa, o cara teve indicação, teve QI, o cara tá bem na fita, a pessoa não sabe como é que nós começamos lá atrás, né?
E naquele tempo, né, eu um pouco mais velho que vocês, lógico, naquele tempo não tinha nem internet, e às vezes o livro era em inglês na área da radiologia, né, que você comentou. Então, é importante que a gente sempre pergunte para o profissional que vem fazer a live, justamente para poder demonstrar para as pessoas que não foi fácil naquele tempo, não é fácil hoje, mas em nenhum momento nós desistimos, né? Porque a gente tinha uma meta no futuro, como você é um perito, né? Um excelente perito. Então é importante que a gente realmente tenha esse espaço para poder motivar as pessoas, né? O pessoal fala, pô, peraí, eu terminei a faculdade e não consigo arrumar emprego. Claro, não vai ser assim, é o que você falou. Tu tem tempo para tudo. Então, o que a gente aconselha lá no Instituto BTS, para os amigos, para os alunos que vão conversar com a gente, é sempre isso. Nunca desista, né? Fique sempre preparado para a hora certa, para o momento certo. Né, Gustavo? É isso mesmo, professor. Professor Wendel, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, que eu acredito que é uma dúvida de vários alunos também que fazem radiologia, até porque a matéria de radiologia forense é uma matéria que se inseriu na grade do curso de tecnólogo em radiologia, e muita dúvida que vem surgindo dos alunos e das pessoas que estão cursando radiologia é qual que é a aplicação, como que elas vão poder é, utilizar esse conhecimento no dia a dia, de que maneira que elas conseguem se inserir nesse mercado. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito disso? Não, perfeito. É importante ressaltar que nem todas as instituições adotaram a radiologia forense na sua grade, né? É verdade. Instituições que têm, vamos pensar assim, o seu plano de ensino deu tempo dessa mudança, eles conseguem inserir na sua grade. Outras não, porque ainda falta, tem um período de 5 anos, né, para renovação da grade, então algumas outras ainda estão acompanhando. Então, embora essa disciplina, nesse momento, ela é de fato obrigatória, mas tem que ver o tempo desse plano de ensino, porque talvez o profissional que está escutando a gente agora diz, mas na minha não tem na grade ainda. É porque ainda não deu tempo de renovação desse plano de ensino para a mudança e atualização da grade, né, que é essencial. Agora, as aplicações, elas são vastas, quer dizer, são grandes. Inclusive, a gente fez uma publicação no início do ano, numa revista internacional, e o nome da publicação era O Nascimento das Ciências Radiológicas Legais no Brasil. E por que a gente utilizou essa palavra no Brasil? Primeiro que já existe isso no mundo, né? A gente tem grandes polos, existem países que já adotaram no seu sistema judicial as ferramentas radiológicas, que já tem como o técnico, o tecnólogo em radiologia, como um profissional inserido no processo de investigação, ou até mesmo no processo de tomada de conhecimento, de decisão do juiz. Tá? Isso não ocorre ainda no Brasil, mas já existe em outros lugares do mundo. A nossa intenção não era reinventar a roda, mas era mostrar como essa ciência ela é vista do nosso ponto de vista jurídico-científico. Como é que nós aqui no Brasil, de acordo com as nossas normas, com as nossas regras, como é que a gente enxerga essa ciência? Então, vou dar um exemplo para o senhor para a gente entender a parte de aplicação. Quando você vai na Lei 7.394, que é a lei de técnicos em radiologia, essa lei, o legislador, quando editou a norma, ele não tinha muito na sua cabeça assim, sobre divisões, sobre especialidades, sobre novas aplicações. Então, quando ele forma a lei, você encontra no artigo 1º e 2º, você encontra a função desse profissional, e aí quando você olha aquilo, ele confunde um pouquinho, né, para o técnico, confunde algumas coisas. Como todas as outras normas vieram em decorrência da lei de técnico, a gente entende que o técnico em radiologia assume, o técnico, não o tecnólogo, o técnico assume responsabilidades que em outros lugares do mundo não é comum. Então, a primeira dúvida, muito, muito clara para a gente. Técnico em radiologia pode fazer perícia? A resposta é, pode. Aqui no Brasil pode. Em outros países do mundo é dessa forma? Não, em outros não. Mas isso tem a ver com o sistema jurídico deles. A gente está falando do nosso sistema jurídico. A nossa lei é de 85. Somente em 2002, com a resolução 2 do CONTER, 2012, desculpa, 2012, a resolução do CONTER vem e inclui a palavra forense no artigo 3º, entendendo como radiodiagnóstico.
Lá no artigo 15º, aí ela faz uma divisão, que é a divisão que nós utilizamos e que nós demonstramos para todo mundo que faz esse tipo de pergunta. Lá no artigo 15º da Resolução 2 de 2012 do CONTER, diz que esse tecnólogo em radiologia pode atuar na parte forense e jurídica. Então, olha só, o legislador faz questão de dividir, que a gente acha que é a mesma coisa, né? Mas não é. Você tem uma parte forense e uma parte jurídica. Então, vamos lá para a gente entender como é que eu aplicaria esses conhecimentos. A parte forense é uma parte voltada para investigação criminal. E essa forense, ela é uma técnica, ela é um jeito de você observar, ela é um método. Então, vamos pensar o seguinte, o cara que está no IML, ele fez um curso, passou para técnica em radiologia no IML, em alguns estados a gente tem essa função. Lá no IML, ele vai fazer posicionamento radiográfico? Vai. Ele vai aplicar as técnicas de KVM-AS que ele aprendeu na faculdade? Vai. Mas qual que é a diferença, então? A diferença é o olhar que você tem com relação à produção desses exames. Esse olhar, ele reflete nos parâmetros de qualidade, ele reflete no pós-processamento da imagem, ele se reflete na preparação daquele paciente. Então, é um olhar, uma técnica. Se utiliza os mesmos conhecimentos da radiologia, mas com um olhar distinto, tá? Que é a parte de investigação criminal, que não utiliza mais a base fisiológica como referência, mas a norma. Quer dizer, quando você está fazendo um exame de imagem, um cadáver, não mais você está, tanto no morto quanto no vivo, tá? Você está pensando na parte forense. Você não usa mais a fisiologia como base. Você não quer saber se ali tem uma fratura. Você quer estabelecer, quantificar a gravidade da lesão, porque a lesão existe. Você quer saber se aquilo é uma lesão leve, se ela é grave, se ela é gravíssima. Então, se foi homicídio e por que foi. Então, você está comparando com a norma. A parte judicial, que é esse outro momento, ele é uma parte voltada não para a investigação criminal. Embora o nosso escritório hoje atenda alguns casos de investigação criminal, inclusive nós fazemos parte nosso escritório ele tem uma parceria com o NAVE, que é o Núcleo de Assistência contra a Violência, né? E algumas perícias caem no escritório, né, de forma gratuita, né, caem nessa parte criminal, mas nós atuamos como assistente técnico e não como um perito do Estado, do juiz, tá bom? Mas não é comum, é importante esclarecer que essa parte forense ela não é tão comum. Agora, a parte judicial ela é mais comum. Então, você está falando que o cara pode trabalhar em perícias trabalhistas, por exemplo, riscos ocupacionais, que acontecem muito, perícias preventiva, a gente eu faço muita perícia preventiva, muita mesmo, que é basicamente ir na clínica, ir no hospital, olhar todo o procedimento, todo o protocolo e dizer para aquela clínica, para aquele gestor, se o protocolo que ele está adotando para aquele exame pode dar um processo para ele ou não. Quer dizer, olha, do jeito que você está fazendo, aqui nesse comecinho, o jeito que você preenche a ficha, analisando, né, a parte do prontuário do paciente, que se inicia no momento que ele chega na clínica, vou fazer o exame, se inicia o prontuário desse paciente. Então, o pensamento sobre o prontuário, até o finalzinho lá, se ele leva ou não o exame para casa, se esse exame tem ou não que ficar guardado, tudo isso a gente faz com uma espécie de perícia preventiva, uma consultoria, ajudando essas empresas. Até o momento em que ele, de fato, é processado e que ele precisa de um suporte de um técnico com conhecimentos específicos naquela área de imagem, de aplicação em imagem, para ajudar o juiz ou ajudar essa parte na tomada de decisão. Então, só desses dois âmbitos já é gigantesco. Por exemplo, uma vez uma aluna chegou em mim e falou assim, só um exemplo, né? Professor, a parede da minha casa, ela esquenta muito. E já chamei o bombeiro, o corpo de bombeiro, chamei a defesa civil e tal, e eles disseram que possivelmente seja radiação. E o meu condomínio precisa de um parecer, de um especialista, para ele saber o que ele faz, né? Se tem que demolir, se tem que fazer uma contenção no solo, o que precisa fazer, porque se de fato for radiação, está expondo todo mundo ao risco. Quem é que faz isso, professor? Eu falei, quem faz isso é um perito. Esse perito,
em ciências radiológicas legais, de preferência um cara que tenha habilitação na parte de radiologia industrial, porque ele não só vai fazer a medição, percebe? Não é só ir lá e medir, e saber se é ou não radiação, mas é emitir um laudo sobre isso. E na hora de emitir laudo, é que entra a parte dos conhecimentos jurídicos. Então, só para você entender, vai desde a parte médica até a parte de equipamentos, medições, na parte judicial. E na parte forense, assim, toda aplicação médica cabe na parte forense. Inclusive, nós chamamos de virtópsia, né? Que é toda essa parte tecnológica mesmo. Legal. Professor Antônio, tem alguma pergunta? Você comentou assim, por exemplo, entendi, aquilo que eu te falei, não entendo muito de lei, né? Mas vou fazer uma pergunta para você. Por exemplo, hoje a gente tem mais ou menos a diferença entre o técnico e o tecnólogo, né? Pelo que eu entendi, os dois podem trabalhar nessa área com essa formação que ele já tem, ou tem que fazer mais alguma outra para poder se especializar. Lógico, o cara tem que entender um pouco de direito, né? Mas, por exemplo, pelo que eu entendi, você falou, os dois podem trabalhar nessa área, é isso? Na parte forense, se a gente for pensar em concurso público, aí esse nosso ouvinte, esse aluno que está nos escutando, ele precisa pesquisar como é aí no seu estado. Porque cada polícia, ela se organiza de uma forma, tem estados que a polícia científica e a polícia civil é a mesma coisa, ou é separado, como é aqui no caso de São Paulo. Muitas das vezes não tem essa função, ou se tem, eles chamam de técnico forense, e aí dentro da habilitação de técnico forense tem o técnico em enfermagem e o técnico em radiologia. Então tem que saber como é que o seu estado se organiza e as exigências que esse estado tem com relação a esse cara. Então, primeiro ponto. Na parte judicial, se a gente for analisar o novo Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece que o perito, assim, contrariando o antigo código que era de 73, então a gente vai entender o seguinte: a partir de 2015 para cá, tá certo? Então a gente tem aí 7 anos, mais ou menos, né? 2015 para cá, os técnicos, né, podem fazer perícia. Porque o artigo 156, ele vai dizer que para ser perito é todo profissional que é devidamente habilitado. Então a gente está falando o seguinte: o que eu preciso? Ter uma inscrição e um conselho de classe. Tá? Então, sendo técnico ou tecnólogo, os dois possuem essa inscrição. E ter conhecimento sobre o objeto de perícia. Então, isso é muito interessante nos dois casos. Primeiro, é interessante vamos falar do técnico, tá? É interessante para o técnico que já tem uma experiência numa área, o cara já está 20 anos trabalhando como técnico de raio-x. Pô, é interessantíssimo para esse cara, porque esse cara tem a formação, tem a habilitação e tem o conhecimento. O que esse cara vai precisar? Meu conselho é que ele procure o IBTESP, e que se profissionalize no sentido de que não é que ele vai fazer uma faculdade de direito, mas ele precisa ter minimamente um conhecimento de elaboração de laudo, leitura de processo, entender onde ele entra e aonde ele sai, tá? Agora, vamos pensar no outro caso. É o técnico em radiologia que acabou de se formar e ele quer ir para a área de radiologia judicial, radiologia legal. Ele pode? Pode também. Por quê? Porque esse cara ele precisa ter habilitação em radiodiagnóstico. Olha o que é louco. Quando você vai olhar as diretrizes do nosso conselho, ele não divide essa parte de radiologia veterinária, odontológica e forense. Ele inclui tudo no radiodiagnóstico. Então, do ponto de vista jurídico, aquele técnico em radiologia que sai do curso, ele já tem habilitação em radiodiagnóstico, em consequência, já é habilitado juridicamente falando para exercer a função de perito. E aí, esse cara pode tanto ir estudar um pouquinho sobre norma, ou ele ir fazer toma e ressonância, que é incrível para ele, vai fazer anatomia por imagem, vai estudar um pouquinho sobre NR32, NR6, vai estudar um pouquinho sobre as NRs, que eu tenho certeza que esse profissional vai ter um espaço. E para o tecnólogo não é diferente, né? Porque ele tem habilitação plena. Então, para os dois casos, é super válido e aceitável. Agora, o que as pessoas sempre me perguntam? Se é tão fácil assim, por que você tem tantas formações? Já me perguntaram isso. Por quê? Porque a função do perito ela é uma função tão complexa
tão cheia de detalhes e cai tanta coisa, principalmente na minha posição, eu quero ser referência na área, eu preciso estudar tudo. Eu preciso estudar tudo. Porque nesse momento, hoje cai qualquer perícia para a gente. E graças a Deus a gente tem um corpo de profissionais que trabalham junto com a gente tem uma parceria com o escritório no Rio de Janeiro, inclusive eu estou no Rio hoje, a gente tem uma parceria na Bahia, então a gente tem profissionais que estão atuando. Eu mesmo atuo em 5 estados, quer dizer, eu vou até esses estados? Não, é claro que não. Quando eu preciso fazer alguma prova em local, eu contacto alguém, algum parceiro de lá, e o cara vai lá na clínica, no lugar, tira a foto que tem que tirar, pega o relatório que tem que pegar, e a gente insere no processo. Então, assim, quer dizer, a área é vasta, mas esse profissional precisa ter uma formação continuada. Então, significa que o professor Antônio Moreira vai ter que criar aí uma espécie de cartão fidelidade, o cara que quiser ser perito, esse cara vai fazer absolutamente todos os cursos, porque ele precisa fazer, é necessário isso. Eu sempre digo que a radiologia forense, essa parte jurídica, ela é como se fosse o ápice, né? O ápice não no sentido de ser maior ou menor, mas o ápice no sentido de que tudo converge para a parte judicial. Tudo se aplica na parte judicial. Então, não importa a sua especialidade, tem espaço para você, sim, na parte judicial. Mais uma pergunta. Outro dia eu conversei com um amigo, né? Também a gente quer trazer ele, especialista também, o Ricardo, não sei se sabe, Ricardo Caires, né? Também ele é especialista nessa área em algumas coisas, o cara está sempre viajando e tal. Muita gente boa também, ele, bom profissional. E uma das coisas que ele comentou, que eu não sabia, que você pode, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, né? Que você pode, por exemplo, se inscrever em alguns órgãos do judicial, se disponibilizando para perícia, uma coisa assim. Eu queria que você explicasse para o pessoal isso, como funciona, porque às vezes o pessoal fala, então eu vou ter que arrumar um escritório para poder trabalhar, né? Como seria isso para introduzir essa pessoa no mercado? Só para ele saber, como é que eu faço, né, por exemplo, para entrar? Tá, é importante essa fala do senhor. Então, veja só, nós temos no âmbito civil e no âmbito trabalhista, que são os que a gente mais atua, é possível esse profissional fazer a sua inscrição como perito judicial. Ele vai ser um assistente da justiça. Desculpa, auxiliar da justiça. É esse o nome que você coloca. Então, não importa o estado que você está nos ouvindo, você vai jogar lá no Google, auxiliar da justiça, TJ e ali a sigla do seu estado, BASPRJ, ele vai abrir lá o tribunal, o TJ daquela região, e você vai fazer a sua inscrição. O que acontece é que nem todos os estados têm essa classe de técnico ou tecnólogo em radiologia. Aqui no estado de São Paulo tem. Tem técnico em radiologia, tem perito multiprofissional, que é uma outra área também que eu estou inscrito. Você não sabe, mas, por exemplo, para você que é tecnólogo, o artigo 10, e olha a importância da gente ler, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Você não fica ouvindo esses caras que ficam falando as coisas porque ouviu fulano de... Né? Sempre tem isso, né, professor? O Sim. professor Antônio, que já é professor há 50 anos, né? Não vou denunciando a idade do senhor, Tô chegando lá. mas só de profissão. O professor Antônio formou, gente, assim, não vamos nem falar, mas ele formou basicamente, se você pegar 100% dos profissionais de radiologia do estado de São Paulo, pelo menos 85 passaram pela mão do professor Antônio. Então, vejam, como é importante a gente ter essas pessoas como referência, né? E não aquele profissional que simplesmente ouviu alguém falando. Então, quando você lê a Resolução 2 de 2012, você lê no artigo 10º que nós, tecnólogos em radiologia, temos habilitação para exercer a nossa profissão nas radiações ionizantes e nas não ionizantes. Então, olha isso. Isso significa, meu irmão, que todo mundo que está lá lá no espectro eletromagnético, da luz visível para baixo, do espectro para baixo, a gente não pensa mais em raio-x, ultravioleta, não, para baixo,
tudo aquilo nós temos habilitação técnica para exercer perícia. Então, em alguns estados, como por exemplo em Santa Catarina, eu sou perito físico, sou físico especialista em radiologia, em física radiológica. Então, por quê? Porque a minha habilitação técnica me capacita para isso. Agora, o acesso a esses lugares é fácil, né? Entre aspas. Tem uma série de documentos que você precisa mandar, não pode ter processos éticos, tem que estar em dia com o conselho, não pode estar devendo um conselho inadimplente, emitir uma série de certidões, de certidão criminal, certidão civil, certidão trabalhista, uma série de certidões, faz esse aporte, joga tudo no site e se inscreve. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal explicando como faz a inscrição nos tribunais. Tem um vídeo lá explicando Nossa, que bacana. isso. Muito legal. Para o cara da radiologia. Qual que é o seu canal? Já dá uma agilizada, só para a gente... ele que até eu vou me inscrever. Maravilha, ele se chama Pétalas de Banzo. Pétalas de Banzo. Basicamente, radiologia legal. Se você jogar radiologia legal no YouTube, já vai aparecer um monte de vídeo nosso. E aí, um vídeo sobre a inscrição. E assim, vamos ajudar a divulgar. Muito obrigado. E assim, professor Antônio, o único receio que eu tenho de dizer para as pessoas que é fácil se inscrever é o seguinte: quando você se inscreve, não é tão simples assim. Quer dizer, o judiciário é uma coisa séria, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter o domínio de algumas questões, porque se você deixar de emitir o seu laudo, se você perder o prazo, você tem que saber onde é que os caras vão te notificar, como conta prazo processual, porque se você deixar de prestar esse esclarecimento, você não só será punido no sentido de eu não vou poder mais peritar naquele tribunal, como você pode sofrer um processo administrativo no CRTR, porque você está prestando informação falsa, ou porque você está fazendo exercício legal da profissão ou uma falsa perícia. Então, isso tem que tomar muito cuidado. E nós temos esse cuidado no escritório. A gente tem estagiários lá, que são as pessoas que nós temos as nossas perícias. Agora está um pouquinho devagar. Ano de eleição, quando tem essas coisas assim, né? Carnaval, eleição, ano muita coisa atrapalhou, né? E aí a gente foca mais na parte de consultoria, que eles não conseguem fazer muito, né? Que aí realmente tem que ser a gente. Mas a gente está sempre postando coisas lá no escritório, de ações que a gente está trabalhando para o pessoal acompanhar. Para que o cara tenha essa experiência, esse contato com o processo, esse contato com esse mundo e que ele entenda a seriedade. Inclusive, eu postei lá para os meninos recentemente um caso de uma perita que, enfim, acabou se equivocando em alguns aspectos, em alguns assuntos, e poderia, sim, ter suas credenciais cassadas, sofrer um processo cível por conta dos danos cíveis, os danos em dinheiro que aquela pessoa deixou de ter aquele parecer, um processo penal ou um processo administrativo. Então, tudo isso é muito sério, mas sim, é possível fazer essa inscrição, você ser perito judicial. Eu sou um perito judicial, eleito por um juízo, e hoje, graças a Deus, em 5 estados. Então, é possível sim, viu, professor? É uma coisa que você está falando, eu já estou pensando em, né, Gustavo, o que a gente vai organizar lá no BTS, que eu acho que é um tema muito importante, uma área que eu particularmente conheço pouco, o Gustavo agora está fazendo lá direito, ele sabe um pouco mais, de trazer você para a gente poder fazer um trabalho, viu, Wendel? Eu estou aqui, você sabe como é que eu sou, né? A gente vai trazer você para falar disso lá, organizar alguma coisa, claro, no tempo que você tem aí, que eu imagino que está corrido para você, porque eu vejo, a gente que trabalha na área da saúde, alguns problemas que o próprio médico tem em relação a isso, né? De processo, por que fez determinado exame. Eu trabalho com intervencionista e às vezes você vê que o paciente era um paciente grave, mas não deu tempo do médico ajudar o paciente, porque as lesões eram graves, o paciente faleceu na mesa e às vezes o familiar não entende da gravidade, não entende do assunto, né? E às vezes acontece um processo justamente para o médico poder, por que meu pai veio andando e ele saiu de lá em óbito, né? E aí cabe eu já participei até de processo indo do Conselho de Medicina, né, como testemunha, e é uma coisa que, é o que você falou, é uma coisa muito séria, né? Às vezes a pessoa fala assim, não dá em nada, não, dá sim, tem um processo,
As pessoas vão te perguntar o que aconteceu, você não pode mentir, tem que falar a verdade, né? Uma coisa que existe, que as pessoas acham que não, é que existe muito cooperativismo, mas eu entendo que não. Eu já participei disso, né, como testemunha, e você falando disso, eu vejo a importância da pessoa que você comentou. Não é só você se formar e se inscrever e ser perito. É você entender da importância do seu profissionalismo em relação a um processo judicial, por exemplo, né? É uma coisa que eu estou pensando a gente bolar para qualificar essa turma. Ainda mais você tem que saber elaborar, como se fosse um laudo médico, né? Saber elaborar esse relatório e para não dar problema até para a própria pessoa, né? Eu achei Não, interessantíssimo isso. perfeito, professor. E assim, se o IBTESP fizer isso hoje, ele está saindo na frente. O curso de referência que a gente tem é no Hospital das Clínicas, que era um curso voltado para a parte de auxiliar de necrópsia, num período, né? Por muito tempo ele ficou assim, exatamente porque falta esse profissional especializado. E aí a gente foi dar aula lá, em parceria com a coordenadora do curso, a gente repensou a grade do curso. Então, hoje, aquele curso, ele é voltado para ambos os sentidos. Só que o curso do Hospital das Clínicas, que é a referência que a gente tem no país em radiologia forense, ele é um curso que a gente fez híbrido. Ele não é um curso especializado em radiologia legal. Não tem isso, tá? Seria, se o IBTESP fizer, vai sair na frente, porque esse curso pode ser um curso de 20 horas ou um curso de uma pós-graduação. Esse curso não existe no país, formando você para atuar somente na parte de radiologia legal. Então, eu tenho certeza que o senhor vai arrebentar. Professor Wendel, tem aqui um comentário, Cleito Vergara. Eu vou colocar aqui para o professor. Nós, técnicos e tecnólogos, fazemos perícias em nossas áreas, conhecimentos ideais para finalizar um laudo. E aí ele fez mais um comentário aqui, falando, eu sou técnico em radiologia há 11 anos, na área da odontologia, sou especialista em tomografia médica, estou graduando tecnólogo e sempre se atualizando, para ser justo na parte judicial. Bem legal, muito interessante. Bacana isso, hein? Bacana. Bem Assim, interessante. o Cleiton tá com a gente lá, o Cleiton faz parte do escritório, Legal. estagiário nosso. O Cleiton, e você Parabéns, vê, hein? né, daquilo que a gente falou, é um profissional, ele já tem 11 anos de atuação profissional como técnico na parte odontológica, e ele entendeu, porque ele vê muitos erros médicos, né, tem muito erro na parte odontológica, inclusive o Richard, que é nosso sócio aqui no Rio, ele é especialista nessa área também. Muito erro. E ele entendeu que precisa ter alguns conhecimentos na parte judicial para ele conseguir caminhar nesse sentido. Então, o Cleito está inscrito nos tribunais, está aí já trabalhando nesse sentido. Então, tem espaço para todo mundo, viu? Uma área muito interessante mesmo. E é bem curiosa, porque muitas pessoas não conhecem, né, professor? Às vezes a gente fica muito perdido, né, quando fala de radiologia forense, não sabe quais são as áreas, vertentes que podem ser seguidas, e hoje, pela explicação do professor, dá para dar um norte. Acho que para quem nos está ouvindo aqui, ou vai ainda nos ouvir, já começa a ter uma visão maior, mais amplificada a respeito dessa área, de como atuar. Então, isso é bem interessante, né, professor? Não, perfeito. Agora, uma coisa que é importante ressaltar para nós que somos educadores na área da radiologia é que e eu faço essa meia-culpa nossa, né? Porque, enfim, é necessária. Mas nós precisamos entender o seguinte: você também, que é professor, educador, que está nos ouvindo, é que a radiologia ela é uma área tecnológica. Isso significa que nós temos avanços tecnológicos a todo instante. Só que é muito legal que o cara sempre fala isso, temos avanços tecnológicos, precisamos estudar. Só que o cara dá a mesma aula sobre, sei lá, sobre física há 10 anos. E você fala, não, cara, pera, se ela é uma área tecnológica, você precisa se atualizar tanto no seu conhecimento,
quanto no seu discurso com relação à saída desse profissional. Porque, por exemplo, muito legal, radiologia, estamos formando um técnico para o futuro. Mas o que a gente precisa entender? A gente precisa entender se essa profissão que a gente está formando esse cara no futuro, se ela vai existir. Então, eu não estou falando que o técnico em radiologia vai deixar de existir, não é isso. Eu estou dizendo que esse cara vai ser remodelado. Teremos outras exigências que o mercado de trabalho terá sobre ele. Então, cada ponta, na hora de educar esse cara, a gente já tem que pensar o seguinte: qual é qual que é a profissão do futuro? Como é que a gente vai formar ele? Para a gente parar com esse discurso de que radiologia é só raio-x. Eu tenho, assim, a cada 10 alunos que eu tenho, 9 querem fazer raio-x. Aí eu digo para esse cara: olha, raio-x é bom, é maravilhoso, é perfeito, é padrão ouro, é a nossa base. Todo mundo tem que saber fazer raio-x. Se você é técnico e não sabe fazer raio-x, então você não é técnico. Né? É como você ser do direito se você nunca leu O Caso dos Exploradores de Caverna. Se você nunca leu esse livro, né, você não fez direito. Então tem que ser, ou você é da radiologia e não sabe quem é o bom traje. Então, desculpa, se joga porque realmente você não é da área. Agora, o que a gente precisa entender? Tem conhecimentos que são básicos, obrigatórios, e aí você vai e pensa na sua especialidade. Pô, cara, tem tomo. Bethesda tem um curso fantástico em tomografia, em angiotomografia, por exemplo, que você não acha em lugar nenhum. Onde é que você acha um curso de angiotomografia computadorizado? Não acha, você acha aqui, para você entender como é que os profissionais daqui pensam no futuro. E não estou puxando saco não, porque os profissionais daqui não precisam disso, já são pessoas muito conceituadas na área, não precisa que eu diga quem elas são. Mas você vê como é que pensa o futuro. Pô, vai fazer ressonância. Pô, vamos pensar em mamografia, vamos pensar vai fazer tomossíntese, vai pensar em outra coisa. Não é só raio-x. Essa parte é importante, porque quando eu chego para um cara, chego numa JPR, por exemplo, e eu digo para os técnicos e tecnólogos em radiologia que ter escritório agora não é só coisa de médico, o cara me olha e diz que eu sou um 71, que eu sou um mentiroso, que eu sou... Quando eu digo para esse cara que ele tem responsabilidade sobre o exame que ele faz, porque ele assina aquilo, ele diz, não, mas meu exame foi pedido do médico. Eu falo, não, se você errar, meu irmão, na hora do processo, vai você, o médico, o enfermeiro, vai todo mundo no balaio do gato, né? Como diz, porque você é responsável por que você faz. Então, entender o nosso papel, entender que somos seres pensantes, que pensamos as técnicas radiológicas, e ajudamos, auxiliando o médico, entender isso, nosso papel, entender que a gente tem várias formas de atuação, várias formas de aplicação, é importantíssimo para a manutenção da nossa área e fortalecimento da nossa classe. Não é para você ficar aí nesses cursos de radiologia da tristeza, né? Como foi dito aqui no começo. Da depressão, né? Radiologia da depressão. Meu Deus do céu. Ouvindo esses profissionais que dizem assim, eu sou da radiologia, fiz há 4 anos e não consegui emprego ainda. Aí você vai perguntar para a pessoa o que foi que ela fez? Não, só fiz o curso técnico. Não, desculpa, você não está em 2010 no Senac fazendo torneiro mecânico que o cara já saiu empregado do curso. Você está em 2022 numa área tecnológica, uma área que se atualiza e você precisa ter uma especialidade para o mercado conseguir te absorver. Se não, meu irmão, senão é um ou dois que vai conseguir essa colocação no mercado. Então é importante. O que eu falo, Andrew, né? Assim, as pessoas têm que entender a importância do profissional da radiologia no mercado de trabalho, né? Na área da saúde. Se você está lá é porque você é importante para a área da saúde. Então eu sempre falo, sempre posto, né, nas minhas redes sociais que eu tenho orgulho em ser profissional da radiologia, como todo mundo que escolheu a área tem que ter, né? E nós somos profissionais importantes e fazemos parte da equipe de saúde. O que eu falo, o pessoal não pode se menosprezar, só faço o raio-x, não. Você faz o raio-x, você faz o exame, é o primeiro diagnóstico que é feito quando o paciente chega no hospital. E aí, claro, vai pedindo os outros exames complementares, que vai se especializando cada vez mais. E o que a gente comenta é, não fique só no raio-x. Eu falo para o aluno assim, começa a subir degraus da escada, ou seja, faz especialização, o raio-x, depois, sei lá, faz uma tomo, faz uma ressonância, mas vai se especializando, porque hoje o mercado quer profissionais híbridos, ou seja, não é só raio-x, você tem que se especializar em outras áreas também, né?
Por exemplo, você comentou da JPR. A JPR é importantíssimo para a gente, né? O pessoal fala, mas é caro. Vai no domingo, faz a visita de domingo, que é a visita gratuita. Vai na parte da manhã, vai ver, né? Como tá em relação às tecnologias que você comentou. A gente tem que estar atualizado em relação a isso, né? Teve agora o congresso da CIOSP, eu sempre vou todo ano, que é normalmente em janeiro, que é da odontologia, parece que teve agora, esse mês ou mês passado, eu acabei nem sabendo porque não estava acompanhando. É um evento da odontologia também gratuito, como tem o nosso colega aí que você falou que trabalha com você, né? Então tem oportunidades para você procurar conhecimento. O importante é aquilo que você falou, não fique nesses lugares de depressão, não, vai atrás do conhecimento, que sempre alguma coisa agrega, né? Perfeito. Por exemplo, agora, nesse momento, nós vamos palestrar no Congresso Brasileiro de Ultrassom. E você pergunta assim, mas o que você vai fazer no Congresso Brasileiro de Ultrassom? Aí eu que devolvo a pergunta, falei, mas por que é que a gente não deveria estar no Congresso Brasileiro de Ultrassom? Ora, Exatamente. então o cara não entendeu quem ele é. Então, eu acho que passa um pouco por isso que o professor está falando, da gente conseguir entender o nosso papel, quem nós somos no diagnóstico por imagem, para que a gente consiga devolver para a sociedade aquilo que ele espera de nós. Porque ninguém questiona qual é a função de um exame de sangue dentro de um diagnóstico médico. Ninguém questiona. E também ninguém questiona se é o médico que tem que fazer esse exame de sangue, o laboratorial, tá certo? É óbvio na cabeça das pessoas que eu tenho que pedir exame de sangue, porque não há nem que se quesitar, cogitar se é essencial ou não para o diagnóstico, e é óbvio que quem faz isso aí não é o médico, tem um profissional especializado nisso e muito valorizado. E aí, por que não a mesma pergunta na imagem? Por que a gente não faz a mesma pergunta para a radiologia? E o cara fica perguntando, é importante o raio-x para o diagnóstico médico? É óbvio, é evidente que é essencial. Quem tem que fazer esse exame é o médico? Não, não é. É um profissional especializado, é técnico e tecnólogo em radiologia. Então, passa primeiro por essa aceitação de quem nós somos, entender a importância do nosso processo para a formação do diagnóstico médico e você também fazer a meia-culpa de dizer assim, não, eu vou ter que estudar, cara, eu vou ter que me especializar porque um curso de 2 anos, um curso de 3 ou de 4 não dá conta de todo o conhecimento, eu preciso estudar, né? Isso é importantíssimo. É o que eu falo para os alunos, né, Wendel? Né? Outro dia até um aluno no próprio LinkedIn, ele comentou, hoje falaram no seu nome, né? Eu falei, nossa, que bacana, né? Alguém lembrar da gente, né, em um curso, né? Por quê? Porque, na verdade, quando eu dou aula de posicionamento radiológico para os alunos, eu falo assim, quando você avalia a imagem, eu pergunto, quem que é o primeiro avaliador da imagem? É o profissional que está fazendo o exame. Às vezes ele fala, não, é o médico. Não, o primeiro avaliador é você. Você que está fazendo o seu exame. Então, quando você olha aquela imagem, você está... Antigamente a gente falava, a gente olha na luz, né, para ver se melhorava a qualidade, né, apontava para cima. Assim, você é o primeiro avaliador. Quando você vê que a imagem está mais ou menos, você está querendo se enganar, porque não tá, a sua imagem tem que estar de excelente qualidade. Você tem que dar o diagnóstico, por isso que é importante ver a hipótese diagnóstica e tudo mais, né? O histórico do paciente. Então, ela até comentou isso, que a gente comenta isso. O primeiro avaliador é você. Quem vai determinar a qualidade do seu trabalho é você. E é o que você comentou. E às vezes pode até ser um raio-x e acaba não ajudando no diagnóstico e trazer complicação para esse paciente lá na frente, né? E pode até gerar um processo. Então, é de muita responsabilidade do profissional da radiologia fazer esse exame com qualidade. Você falou certinho, isso mesmo, viu, Enio? Professores, a gente já está com o horário já caminhando para o encerramento. Professor, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui, que foi maravilhosa, brilhantou a nossa noite hoje com grandes explicações a respeito da área da perícia judicial, falando sobre a radiologia forense. Isso foi fantástico, tenho certeza que agregou muito conhecimento para todos que vão nos assistir ainda e todos que estão aqui presentes conosco na live. Gostaria que o professor desse as suas considerações finais e para a gente já conduzir para o encerramento, professor. Poxa, em primeiro amor, eu quero assim agradecer de novo, tá? Por essa oportunidade. É muito difícil da gente encontrar profissionais como os senhores que estão tão voltados para a educação desse profissional, para boa qualificação,
Então, eu acho que vocês que estão me ouvindo, deveriam conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Instituto. E não só o trabalho no sentido de cursos, porque tem qualificações profissionais, aquela capacitação mesmo. Sabe aquela coisa que você vai fazer um curso de 100 horas e aí 90 horas é só o cara falando sobre a história do fulano, a cor da cueca dele, né? Não, isso não tem aqui. O que tem é a aplicação prática sobre isso. O professor Antônio, o professor Gustavo estão sempre comprometidos com isso, com a verdadeira qualificação desses profissionais. Eu tenho o maior orgulho de ter vindo aqui conversar com os senhores, principalmente conversar com o senhor professor Antônio, o senhor que é uma referência para todos nós. Muito obrigado a todos que estavam aí nos ouvindo, que destinou um pouquinho do seu sábado à noite, não está bebendo, né? Ou está bebendo e assistindo a live, que juntou o útil ao agradável, né? Mas muito obrigado a todos, obrigado mesmo por essa contribuição e, por favor, continuem sendo quem vocês são, por favor. Muito obrigado. Temos muitas mensagens de agradecimento aqui para o professor Wendel, Larissa, agradecendo o professor Wendel, profissional que eu me tornei, agradeço, professor Wendel, excelente encontro, obrigado pela iniciativa, várias mensagens de agradecimento, professor. Nós também estamos muito felizes de ter recebido o professor hoje aqui, é um grande prazer poder recebê-lo e poder ouvi-lo também, sobre todo o seu conhecimento que pôde dispensar sobre nós hoje. Professor Antônio, suas considerações finais? Quero agradecer a todos que participaram aí da live, né, que é importante, né? Às vezes a gente faz uma live que é de 1 hora, um pouquinho, né? E quando você começa a entrar no assunto, que na verdade quando a gente chama um profissional para participar dessa live, é uma conversa entre amigos, né, Wendel? A gente traz, na verdade, amigos para conversar com a gente, para passar um pouco da experiência e do profissionalismo que esse profissional é, por exemplo, hoje, né? Então a gente tem acompanhado o Wendel, né? A gente já estava com vontade antes de chamá-lo para participar. Estou vendo que está abrindo um leque de oportunidade para a gente poder trabalhar junto, né? Então pode ter certeza que eu vou perturbar você, viu, Wendel? A gente vai fazer algumas coisas. Eu sempre quando eu participo de alguma live com profissionais, no momento da live eu já estou pensando nas oportunidades que a gente pode, não só para o IBTESP, mas nas oportunidades que a gente pode dar para os profissionais que querem entrar nesse mercado, né? É uma área que eu comecei da radiologia forense, né, da ciência forense, comecei a conhecer através de você, do Sami, da Laudeir, algumas pessoas que são referências da área, né? Eu não conhecia, comecei a conhecer e gostar. Então, nossa ideia é fazer esses cursos da relação de perícia, da radiologia forense, perícia judicial. Já estou pensando aqui em módulos em relação a saber escrever laudo, né, que você comentou, preparar esses profissionais. Vamos acompanhar você lá no seu canal, a gente vai divulgar, depois a gente vai ver se você tem site, a gente vai colocar você como parceiro no Instituto, porque a gente quer fazer parceria onde todos têm oportunidades de conhecer essa área. Agradeço você por estar aqui, né, participando dessa live, é uma honra tê-lo, né, quando o Marcelo falou que ia chamar você, eu falei, nossa, vai agregar muita coisa. E agregou muito, porque essas coisas que você comentou, a gente ouve falar, mas você confirmou, e a importância, né, as leis, né, que a gente vê as resoluções e lê por cima, mas não sabe dos detalhes, e aí vem um profissional qualificado como você e fala da importância desses detalhes dos artigos, né, na resolução, né. Então, eu agradeço aí pela oportunidade de agregar, trazer mais conhecimento para a gente. Que isso. O prazer é todo meu. E olha, tem professor para esses cursos aí, viu? Tem 13 você vai peritos aí indicar, se formando, os caras estão aí. Depois a gente vai te ligar, eu vou te dar o nosso e-mail para enviar currículo, mas eu vou querer sim, você pode conversar com essas pessoas, se elas tiverem interesse em abrir o curso com a gente, você, lógico, também, né? Então a sua indicação vai ser importantíssimo para nós, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, professores. Agradeço muito. Eu sou muito fã do professor Wendel, gosto muito do trabalho dele, acompanho muito o canal.
É maravilhoso, professor. Ah, o coraçãozinho. É muito bom. Aprendo muita coisa. Sigam o professor Wendel também. Gostaria de agradecer aqui a todos que ficaram presentes, a todos que vão assistir a esse vídeo. Não esqueçam de acessar também o nosso canal aqui no YouTube, curtir, comentar, compartilhar. Compartilha com seus amigos esse vídeo, essa live que vocês participaram, para que todos tomem conhecimento a respeito disso também. E esse bate-papo que nós fizemos hoje aqui à noite vai ficar disponível lá no Spotify. Então, se você tiver dificuldade para assistir no YouTube, não tiver tempo, você ainda pode assistir lá no nosso canal do Spotify, lá no nosso podcast. Só dar mais um recado, Gustavo, né, Wendel, para a turma. Aquele profissional que tem dúvida da área ou quer tirar alguma dúvida relacionada a determinada área, mesmo que não faça o curso lá no IBTES, marca um dia, vai conversar comigo, com o Marcelo, os professores, independente de fazer o curso, vai conversar com a gente vai falar um pouco da nossa experiência e o que a gente almeja no mercado em relação para esses novos profissionais, os cursos, né? Então a gente está à disposição, marca um dia, vai tomar um café com a gente. Todos serão bem-vindos, tá bom? Obrigado, professor. Então, como o professor Antônio mencionou, lá no Instituto IBTESP é uma instituição bem aconchegante, lá os profissionais estão sempre com as portas abertas aí para recepcioná-los e transmitir conhecimento e agregar aí na nossa profissão. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Wendel. Imagina, eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado. Vocês, sucesso, luz. Boa noite, bom final de semana. Boa noite a todos. Um bom fim de semana.